presença do Nick Sousanis, que é a conferência que a gente vai ver agora, e pelo interesse demonstrado nesses 2 dias do congresso, a gente já sabe o que esperar dessa conferência, né? Então, agradecemos, damos palmas. Thank you. Thank you, Paulo, Valdemir, and everyone for hosting me, everyone for coming out. It's pretty exciting to be here. I can say working by yourself for several years on a project and then sometime later getting to go across the world to talk about it is it's pretty. I'm pretty grateful. I think I'll leave with that. And Veneta, I'm really grateful for them putting it in comic shops here. I think some of them are here somewhere. And Erico for bringing it to life in Portuguese and tonight, so that whatever I say makes more sense. Just a minute for me. Yeah. Supposed to do that. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que vieram aqui. É engraçado fazer um trabalho durante anos sozinho e depois viajar, cruzar o mundo para poder falar sobre ele. E obrigado a Veneta por publicar o livro aqui no Brasil e obrigado para mim por traduzir. Is there anyone I forgot that you should add? No. Okay. And do remind me, because I think I'll just keep going. Okay. Okay. So I'm going to talk a little bit about how this came to be. I'm going to talk about my process. I'm going to talk about comics. You're going to see a lot of different things. And I think Eu vou falar como esse projeto surgiu, vou falar um pouquinho sobre mim, né, e vou falar aqui sobre o Desaplanar. So I'm going to start with a question that I get a lot, which is how I got away with it. Vou começar com uma pergunta que sempre me fazem, é como é que deixaram eu fazer isso? And so the truth is, I didn't know any better. I just assumed, given the existence of works like this, which you all know, that by the time I was coming back to the university, that of course I could do it. Na verdade, eu não sabia que não podia. Voltando para a universidade, eu achei que existindo esses trabalhos como esses daqui, eu não teria problema fazer isso. So again, it's a little more naive probably than I should have been. But so I came, my proposal for school was that I'm going to make my work in comics, and I was accepted on that premise. And go ahead. Talvez tenha sido ingênuo, mas a proposta que eu apresentei para entrar na universidade é que eu ia fazer meu trabalho em quadrinhos. So I was accepted on that premise, and I really just sort of went ahead with it. I didn't ask a lot of permission. I mostly just said, I'm going to do this, and most of my work in school was showing how it could be done, and I'm going to show you some of that work in a second. Eu fui aceito na universidade com essa premissa e fui fazendo, não pedi autorização, e parte do meu trabalho foi mostrar para eles como eu podia fazer. So I'm going to go way back to the beginning. Randy talked yesterday about secret origin stories, and I'll tell mine. O Randy falou ontem sobre as origens dos pesquisadores e eu vou contar como é que foi a minha, então vou voltar ao início do meu projeto. So I had a much older brother who read comics to me, and I'm one of those kids whose first word was Batman. Eu tinha um irmão bem mais velho que lia gibis para mim e eu fui uma daquelas crianças que uma das primeiras palavras que falou foi Batman. Something I've replicated with my daughter, not intentionally. Uma coisa que eu acabei refazendo com a minha filha, né, e não foi intencional. But as a kid, I made comics a lot, and in junior high school, I made up my own character, Lockerman. Quando eu era criança, eu fazia muitos quadrinhos. Quando eu estava no ensino médio, no início do ensino médio, eu criei meu próprio personagem, que é um homem-armário. So he was part parody and part sort of real exploration of those kind of themes. Em parte uma paródia, em parte uma exploração desses temas. And he makes a cameo in Unflattening as in the chapter on imagination. So I was glad to work him back into my life now. Ele faz uma participação especial no Desaplanar, então no capítulo sobre imaginação. É legal que ele voltou para minha vida agora. So I was a comics maker as a kid and really loved it. But when I went to university, I went at a time before classes like Randy's existed, before classes like mine existed, before things like this existed. Eu fazia quadrinhos quando eu era criança, mas quando eu fui para a universidade não existiam aulas como as do Randy, como as minhas, não existiam congressos como esse.
And I wanted to do intellectual things. That's what I thought. I'm going to school, I'm doing intellectual things. And so comics was not something one thought of as intellectual things as much as I loved doing it. So I studied mathematics, as one does. Eu queria fazer coisas intelectuais e entrei na faculdade e achei que quadrinhos não combinava com uma coisa intelectual, então eu fui estudar matemática. Which I'm glad I studied mathematics. I learned a lot from it. It's probably evident from those of you who've seen the work. But here's the key story. Eu fico feliz de ter estudado matemática. Talvez vocês vejam, inclusive, isso no livro. Mas tem uma história aqui que é importante. So do I have any mathematicians in the room? Tem algum matemático por aqui? No. One. Yeah. No. Well, when you study mathematics and you tell that to other people, one thing they tend to say to you is like, "Oh, you're so smart." Quando você estuda matemática, muitas pessoas te dizem, você é muito inteligente. So now I'm known for making comics. I was as a kid, but now I'm known for making comics and drawing, and so people say something different to me. Agora eu sou conhecido por fazer quadrinhos e as pessoas vêm falar uma outra coisa. They say, "You're so talented." So elas dizem, que talento. So the thing is I think I was a really talented mathematician. I was very clever at figuring out all the things, but I'm not sure how smart I was. Eu era bem esperto como matemático, era bom em entender as coisas. But I think the art that I make lets me bring out as much of myself as I can, and I think it's way smarter than anything I can do without it. So I think one major point of my work is this unnecessary border between talented and smart, and I think it's really unhealthy, and it keeps people from doing all the kinds of things people do. E eu acho que na minha arte eu consigo expressar mais do que eu tenho para expressar. E eu acho que isso pode ser uma coisa inteligente. Eu vejo um problema grande nessa barreira entre ser talentoso e ser esperto, ser inteligente. And so, I mean, to me, it's really gratifying and sort of amazing to look at when I was an undergrad to the time now when I get to teach comics to people. Comics was not something that I could do, and now it's the thing I got to do for the highest degree of anything one can do. So, então, é gratificante que desde a época que eu era graduando até agora que eu tenho trabalho e dou aulas, eu poder fazer esse tipo de trabalho. So I made comics in high school. In college, I made it just a little bit, and I was pretty lapsed in those years. And then in my time in Detroit... Eu fiz quadrinhos no ensino médio, depois teve lapso, e depois quando eu fui para Detroit... I ran a magazine about art and culture there for many years. And I was asked to be in a political art show around the 2004 U.S. presidential election. And with very few days to go, I made this. There's more pages to it, but I made this. Eu fazia uma revista sobre arte e política. E na época da eleição presidencial de 2004, eu fazia trabalho, pouquíssimos dias sobre a eleição. So it's short, but it was one of the first finished comics I'd made in probably a decade. And I was really excited about how I could get all these ideas together, and I'll stop. Foi curto, mas foi um dos primeiros quadrinhos que eu fiz depois de 10 anos parado. And it's certainly very clearly influenced by Nolan McLeod's work, which I was very influenced by, as much as taking them myself as a narrator, that avatar, and so you can see that kind of thing. Muito influenciado pelo Desvendando os Quadrinhos do McLeod, né? Eu mesmo coloquei como narrador também, então vocês veem aqui a referência. So 2 weeks later, the week after the presidential election, they had a second show, and they said, you have to make new work for it. Então, 2 semanas depois dessa exposição sobre arte política, eles pediram para fazer novo trabalho. And so I turned to something else. I turned to a different influence. And I looked at, this is Alan Moore and Melinda Gebbe's This Is Information. It was a 9/11 tribute book. It's just been reprinted in something recent. Eu fui buscar então uma outra referência. Isso aqui é quadrinho do Alan Moore e da Melinda Gebbe, chamado This Is Information. Foi publicado na época do 11 de setembro e foi publicado recentemente. And so this is an essay not with a narrator, not with an avatar of someone walking around, but it's an essay using visual metaphor and the interplay of verbal and visual stuff to do its work. É ensaio, mas não tem narrador que aparece. Ele usa metáforas visuais, sobretudo para narrar fazer esse ensaio.
So the piece I made later, I quite literally smash the narrator there, which I'm not sure was intentional at the time, but it certainly is looking back. And this one, instead of me talking about it, this is about voting, or, a show of hands. And so every panel throughout the entire comic is something about hands. E na HQ que eu fiz em seguida, eu esmaguei o narrador, não sei se foi intencional na época, e tem a ver com o voto, né? Então tem muita coisa sobre as mãos aqui. And that really shaped where I was going, to sort of drop me walking around talking about it, and to find visual metaphors to get at the ideas. Isso moldou muito do que eu vinha fazer depois, né? Largar o narrador presente e usar metáforas visuais. So I follow that up. We put on an exhibition of games and art and education, and I did the essay on the history of games, how games work, and sort of applied it to philosophy of life. And this particular page is all about why games aren't just for kids, and it's all through different fictional rabbits. Dando outro trabalho sobre artes, jogos e crianças, eu fiz essa peça sobre a história dos games, a história dos jogos, né? E sorry, the last part. What it is about? Rabbits. Oh. É sobre coelhos. Yeah. And so it was trying to find ways to talk about what I'm talking about, but using other images, other metaphors, just to never quite tell you exactly what I was talking about. Então foi jeito de usar metáforas, de usar outras coisas para não mostrar exatamente do que eu estava falando. And so that continued. This was a political comic around the 2008 election. You sort of making fun of the red and blue distinction that we have there, and maybe you have here, using fictional cartoon animals and whatever else they are. Esse outro trabalho foi nas eleições de 2008, usando os personagens para debater a separação entre os vermelhos republicanos e os azuis democratas, esquerda e direita, que é nosso comum nos Estados Unidos. And so the idea in the political comics was, I felt that the language is the problem. You could get along with people very well, but as soon as you introduced the party you belonged to or some of the main words, the words kept you apart. So I was trying to remove the words as ways to communicate across boundaries. Então tem essa questão da separação entre as pessoas, dessas duas polaridades, e eu queria tirar as palavras, porque as palavras começam a separar. Então, mostrar em imagens, aproximar as pessoas por imagens. So it's this work I came with when I came to Columbia. I said, I'm going to make comics, and this is the kind of stuff I can do with comics to educate people and to get across the sort of the boundaries of access. I believe very strongly in what goes on in academia, but I was always very upset that it stayed there. Didn't tend to be able to reach out, and I didn't think it was about people being smart enough. I thought it was about words. People didn't have the vocabulary to get access to it. Quando eu entrei na Universidade de Colômbia, eu mostrei esse tipo de trabalho para dizer que eu queria aproximar as pessoas, eu queria juntar, mostrar que é possível fazer através disso, e uma coisa que me incomoda na academia é que as coisas que se fazem lá geralmente ficam lá, e eu queria que isso se espalhasse. And so what I saw in comics was a way to not dumb things down, but to actually make them more complex, and actually put more information, but still make it something everyone could read. E eu vi os quadrinhos não como uma forma de deixar as coisas mais imbecis, mais simples, mas de encontrar outras formas de contar, outras formas de mostrar as coisas. So when I came to Columbia, I was fortunate to have a class with then 90-year-old Maxine Greene, philosopher of aesthetic education. Quando eu entrei na Colômbia, eu tive uma aula com essa filósofa, Maxine Greene. And I had class in her living room. She was very infirm. And I made a comic in her class about her. So I started making comics from day one. And I made this, rather than draw her as she looked, which I could do, I found this other metaphor to get at who she was and how she responded to the world. Eu tive aulas na sala de estar dela, ela estava debilitada, e eu fiz quadrinho para ela, né, que mostra coisas dela aqui. So I came up with this top, and the top, which is sort of lifeless, which is how she was wheeled out to the class, and you weren't quite sure if she was going to make it. And then it was time to talk. She came alive, like the top had been spun. And I thought I could capture her energy in ways that I couldn't have done if I was drawing her. E eu vim com a ideia do peão, de mostrar esse peão girando, mostrar como ela ficava ativa quando ela tinha as ideias, ao invés de mostrar justamente ela aqui no quadrinho.
And so sometime later, I had my advisor in English education. I was in interdisciplinary studies, Ruth Vins. She did a book on narrative research, and she handed me the last chapter and said, do what you want with it. So I made this comic. Depois eu tive aula com uma outra pessoa, Ruth Vins. Ok. E ela estava produzindo um livro e passou para mim fazer o último capítulo. E ela disse, faz o que você quiser. So the comic I made is either about doing research, or it's about drawing, or it's about how we see. And it really depended on who you are, what you think this comic is about. Que é um quadrinho que eu posso dizer que é sobre fazer pesquisa, sobre desenhar, ou sobre... or it's about the 14? It's research, drawing, or seeing. Sim. Então, quadrinho que é sobre ou pesquisar, ou desenhar, ou sobre ver. Depende da pessoa que ler. And that's really become, so the use of metaphor and then this trying to weave together many things at the same time has really been my goal in how I work, and that's what I carried into Unflattening. E acabou virando uma coisa do meu trabalho, misturar várias coisas no que eu faço, né? E acabou isso decorrendo no Desaplanar. So Unflattening's origins have a lot to do with what I think about comics, and I'm going to get to that in a little bit, but here I'll take what its sort of central theme is first. A origem de Desaplanar tem muito a ver com o que eu pensava, que eu li de quadrinhos, né? Mas eu vou falar aqui primeiro de outra coisa. And again, by saying central theme, none of this is named. I'm going to talk about schools and education, but none of those words appear in it, and I assume they don't appear in Portuguese either. Eu vou falar aqui não necessariamente sobre esse nome, mas sobre escola e sobre educação, apesar desses termos não aparecerem no livro. So I'm actually going to tell you more about it than the book will tell you about itself. But... Então eu vou falar aqui mais sobre coisas que não aparecem no livro. So by unflattening, I didn't mean something literal, but I meant sort of a narrowness of our mind, a limitation on our possibilities, and something that I think I learned from Maxine, forgetting the idea of what might be and sort of accepting the state of how it is. No Desaplanar, eu acabei falando sobre a estreiteza, sobre os limites do pensar e... Sorry, I lost the last. Which part? The last part. The difference between what might be and accepting how it is. Sorry. Ao invés de aceitar o que é, ver as coisas como você quer que elas sejam. And because I had this word unflattening, I turned to Edwin Abbott's, I wanted to make reference to Edwin Abbott's 1880s novella Flatland, which I'm guessing people know. Eu quis fazer referência a um livro do Edwin Abbott, do século XIX, chamado Planolândia. Não sei se vocês conhecem. A few. Alguns conhecem. Okay, so the very simple thing about Flatland, it's the tale of the geometric inhabitants of this infinite two-dimensional world. Então é uma história sobre os habitantes de um plano bidimensional, um plano. And so they know how to move east and west and south and north, but they have no concept of upwards. They can't conceive of anything off their plane. Eles só conseguem se movimentar para norte, leste, sul e oeste, né? Eles não têm noção de ir para cima ou para baixo. And so we might look down on a flatlander and say, that's ridiculous. Of course there's an up. But the question I wanted to ask is, what are the directions we can't go, what we can't imagine because we can't see? E pra gente é ridículo. A gente olha para a Planolândia e pensa, né, óbvio que tem para cima, né, ou para baixo. Mas a questão que eu queria chegar é quais são as dimensões que nós aqui não conseguimos enxergar. And I was in the School of Education very much looking at how the system of schools, the rules and steps of education could create a kind of flatness. E eu estava na escola de educação e eu estava vendo como o sistema de educação acaba criando essa planície, essa planura nas pessoas. And so that, we ended up boxing our learning into boxes of space, boxes of time and boxes of subject. Nós acabamos encaixotando nossos pensamentos em caixas de espaço, em caixas de tempo, caixas de temas. Thank you. And so somebody who studied mathematics and studies art, we think that's weird, but I think what's really weird is that we put these artificial boxes around ourselves and we think they're real. Para quem estuda matemática, isso é estranho, mas na verdade a gente sim coloca as coisas em caixas e essas caixas acabam virando coisa real.
And so I was trying to push back against lining up our thinking, and very specifically pushing back against why is this the form that's accepted? Double-spaced, certain margins, etc. Eu estava indo contra, né, essas linhas, essas fileiras, e por que também que tem que ser o pensamento tem que ser colocado dessa forma aqui, né, em linha com espaçamento duplo, né, com esse tamanho de fonte. And I should say, it's not to say I think there's something wrong with this. It's to say why is that what counts and something else not. Não é nada contra isso, mas só perguntar por que é isso que conta e as outras coisas não contam. And I think, in any way we try to represent the complexity of our experience, we have no choice but to flatten it in some way. Independente de como a gente queira representar a complexidade de alguma coisa, a gente acaba sempre planificando essa coisa. So we know this when you take the globe and you flatten it down to the Mercator projection. You know that the Mercator projection is really good for navigating the globe, but really lousy for area. You know Greenland's not that big and other things. Se você pega, por exemplo, o mapa mundi, ele é bom para você fazer navegações, mas é muito ruim para você entender o tamanho das coisas, né? Por exemplo, a Groenlândia não é daquele tamanho. And so you can look at something like Buckminster Fuller's Dymaxion map, where he took it on an icosahedron first and then unfurls it. His map shows connections, where this shows divisions, but it's still not more accurate. It's just different. O Buckminster Fuller fez esse mapa, né, que é formato geodésico, depois você desdobrava, mas ele mostra conexões ao invés de separações, né, mas na verdade é quase a mesma coisa, você acaba planificando. And so it's like anything. We ask you what the weather is, and all you say is the temperature, and we don't know how cloudy it is, we don't know what the wind is doing. Every time you only tell us one thing, you're leaving all this other information out. Quando você pergunta a temperatura, você só ouve, né, um número e você deixa de fora se está nublado, se está vento, se tem sol. And so I really wanted to ask, what are we missing when we're relying on one mode, and what might we start to make visible when we bring others in? Então eu queria perguntar o que a gente perde quando a gente se concentra em só uma modalidade, né, e o que a gente ganha quando a gente traz outras modalidades para se combinarem. And I have a page about my dog in here. And it was originally an apology because I talk about ways of seeing all the time, and I really meant ways of seeing more as a metaphor for ways of knowing. Eu estava aqui uma página com o meu cachorro, e eu falo muito sobre os modos de ver, e aqui eu faço uma espécie de desculpa, porque não é só modos de ver, mas como queria falar mesmo de modos de entender. So the dog's sense of smell, we all know it's stronger than yours and mine, but what's really true about it is it's more nuanced. O senso de olfato dos cachorros, vocês sabem, é melhor que o nosso, e na verdade o que ele tem, ele entende nuances que a gente não entende. So where I come in here and I can see this table and I can see the color of the floor and I can, I know things about the objects. The dog comes in here and knows who gave the lecture an hour ago, who did it 2 hours, which I know too, but 2 hours ago, who was here yesterday and maybe as far back as a week ago. Eu chego aqui, eu vejo a mesa, eu vejo a cor do chão. Aí se um cachorro chega aqui, ele vê quem estava aqui na sala há 1 hora, há 2 horas, quem estava aqui há 1 semana. So the dog has access to layers of time, kinds of upwards that we just don't have. Which isn't, again, to say it's smarter or not smarter. It's to say, how do we value that kind of understanding? O cachorro tem acesso a camadas de tempo que nós não temos, e não quer dizer que ele é mais inteligente, mas tem que entender para que serve, como é que se valoriza esse conhecimento que ele tem. And so unflattening was this ridiculously simple idea, like we all know looking here versus looking here is different. Desaplanar se baseia numa ideia bastante simples que é só perceber que você olhar assim ou assim é diferente. But having both of those allows us to navigate the world in a different dimensional way. Ter essas duas visões nos permite navegar pelo mundo de formas diferentes. And so, so it's this idea of coming from multiple perspectives to get away from a single viewpoint and displace that. And how do we come at things? How do we get outside of ourselves and still be there at the same time? Então, ao ver de múltiplas perspectivas, a gente consegue ver de outras formas. Como é que a gente consegue sair da perspectiva normal e ver de outras maneiras? Enxergar de outras maneiras. And it doesn't have to just be two. E não precisam ser somente 2 maneiras.
So for me, comics not only was this thing I loved, but it was also this way to breathe in the worlds of both image and text and be sort of amphibious at the same time. Então, os quadrinhos não são só uma coisa que eu amava, mas também uma forma de respirar ao mesmo tempo nas imagens e nas palavras, de ser uma espécie de anfíbio. And maybe in doing so, it'd be a way to step out and look at some of my own limitations, look at some of the narrowing of my own thoughts. E fazer em quadrinhos talvez fosse uma forma de dar um passo além, né, e ver o meu próprio pensamento de fora. So I want to turn to talk about comics a little bit more specifically. Eu queria falar um pouquinho mais específico sobre quadrinhos. And I think, this is an amazing time. We're very celebratory and engaged in comics. A gente está numa época sensacional que a gente está comemorando, celebrando os quadrinhos. And I think we very much see it as something new. E acho que a gente entende como uma coisa nova isso. But I think, and many will argue this, not to say that this is a comic, but certainly making sense of the world through images is something we've done as long as we've been human. Não quero dizer que isso aqui é quadrinho, mas entender o mundo através das imagens é uma coisa que a gente faz desde que a gente é humano. And again, I think when we think about schools, there's one kind of literacy we value a lot, and there's another kind of literacy that we don't really pay any attention to and leave it for artists and talented people, and not the rest of the people. Quando a gente pensa nas escolas, a gente pensa numa alfabetização que vale e numa alfabetização que não vale, que a gente deixa somente para os artistas, para as pessoas de talento. So now I want to say a little bit about how I think about how comics work, and I think anyone who talks about how comics work, it reflects their own particular practice, at least any maker that talks about it. Eu quero falar um pouquinho sobre como os quadrinhos funcionam, e eu acho que quando alguém fala sobre como os quadrinhos funcionam, acaba refletindo como você mesmo trabalha com os quadrinhos. So, I came to this much later than doing the book, but the idea that comics are flat and that they are static is really, I think, what makes them so exciting. Isso aqui eu fiz depois do livro, né? Mas eu acho que o que torna os quadrinhos tão empolgantes pode ser o fato deles serem planos. And it's very much their flatness that I was referring to when I came with Unflattening, that how you could do so much on this little flat piece of paper that seemed to explode its dimensions. E era praticamente disso que eu queria falar quando eu fiz o Desaplanar, de mostrar que essa página plana, esse pedacinho de papel plano, pode ter várias dimensões, pode ter várias coisas. So to start, I'll start with McCloud like so many do. It's really interesting to me as somebody who's very influenced by it. When I teach it, we spend most of the time critiquing it. So it's both sort of this person I hold up very high and now I know, but also someone that we sort of contest most of the things at the same time. Eu vou começar pelo McCloud, que muita gente começa por ele. E é estranho que, por mais que eu seja muito influenciado por ele, é estranho que hoje eu dou aulas e a gente passa mais criticando do que aceitando o que ele diz. But I think the beauty of what he did is it helped open it up that comics could be for all kinds of things, and I think that's a tremendous debt to that work. O bonito do que ele fez é principalmente que ele mostrou que os quadrinhos podem ser várias coisas, podem se abrir para várias coisas. Isso a gente tem dívida com ele. But if we think about his definition, and I won't read it, it's one particular way of thinking about time. It's moment to moment. We keep moving from here to here. Spring turns into summer, turns into fall. And it's marching along, image next to image. E o jeito dele de definir os quadrinhos tem muito a ver com essa progressão do tempo de quadro em quadro, da primavera que vira verão, do outono que vira inverno, né, dessa marcha. And I think that's very true. And certainly if you look at my page, you can read it left to right, top to bottom, like you're supposed to. Você pode ler a minha página aqui, por exemplo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. But you can't help but start to make connections from the lower right back up to the upper left and in multiple directions all the time. And it's certainly also within, do you read words first or image first? You keep going back and forth. E não tem como você não encontrar conexões entre o quadro aqui da direita inferior e o da esquerda superior. Né? E também tem essa questão de você ler primeiro as imagens ou as primeiras palavras, então você acaba indo e voltando. And I certainly, Thierry Gronstein's, which is cited in there somewhere, certainly affected by that because it resonated with how I thought about comics, that this interweaving of both sequential and simultaneous at the same time.
O Thierry Gorenstein, ele fala disso e fechou muito com o que eu estava pensando na época, que desse entrelaçar das imagens e das palavras. Entrelaçado da leitura linear e do grande quadro da página. And certainly, as an example, I mean, certainly this panel from Watchmen is meta-commentary on how they work. Esse quadro aqui específico do Watchmen é um meta-comentário sobre o Holly? On how they work? Sobre como eles trabalham, sobre como os quadrinhos funcionam. So he says, there is no future, there is no past, you see? Não existe futuro, não existe passado, tá vendo? And yet we know this takes place 30 years before things that happen there. So time and space are mashed up in a really unusual way there. Mas aqui você tem uma cena que acontece no passado, né, e o tempo está todo misturado, entrelaçado aqui. And certainly Maus uses the integration of a timeline next to this. It's not in their space. There it is. There it is at the same time. I don't have to flip to the back of the book. It's all right there. Maus também usa essa linha do tempo aqui, que não está aqui, mas está aqui, né, faz parte da página. Eu não tenho que ver uma parte no final do livro para me achar. So for me, this sequential and simultaneous, I think, very much mirrors how we work inside. Para mim, esse sequencial e simultâneo, ele espelha muito bem como é que é a nossa cabeça, como a gente funciona por dentro. So we can think about it now. You're at this talk. You were at something before that you're marching through your day pretty linearly, sequentially. Vocês podem pensar, vocês estão agora nessa palestra, antes vocês estavam fazendo alguma coisa, né? Tem a marcha do dia de vocês, linear. But at the same time, your thoughts, something I say, something you heard, their thoughts are going all over in all directions, out of time. Mas ao mesmo tempo vocês estão aqui pensando, relacionando coisas, vocês estão lembrando de coisas, vocês vão e voltam, estão saindo desse tempo presente. And so I think the fact that comics hold both of those, sequential, simultaneous, in a static form, is what gives them the potential to do so much. Então esse negócio dos quadrinhos terem o sequencial e o simultâneo é o que dá tanto poder para eles. So I'm going to give some examples of simultaneity and the page here. Vou dar alguns exemplos de simultaneidade nas páginas. So this is Asterius Polyp, which you've probably all seen, all happening at once, and right there the character's saying simultaneity. I'll let them... Yeah, that. Tem uma página do Asterius Polyp aqui, então tem um personagem que fala simultaneidade, a consciência de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, agora é o aspecto mais saliente da vida contemporânea. Marc-Antoine Mateau's The Museum Vault. We cut this up into 9 frames. You could make sense of it, but you'd be missing something, right? You miss this large image. Nesse trabalho do Marc-Antoine Mathieu, tem a separação aqui entre 9 quadros, mas se você ler linear, você perde uma coisa que tem aqui juntando todos os... Right, and knowing that the book is about the Louvre, it all starts to fit together. E se você sabe que o livro, se a HQ trata sobre o Louvre, você começa a conectar as ideias. Gasoline Alley, Frank King, in the 1930s, this does all kinds of stuff with that. Na década de 30, o Gasoline Alley, do Frank King, já fazia esse tipo de coisa. More of these. Mais do Gasoline Alley. And then this joke comic, which I'll let you figure out. E tem esse quadrinho rápido aqui que eu deixo vocês mesmos sacarem o que é. So the only way our little guy can get the fruit is because he lives in comic book land. It doesn't work in some other form. Então o único jeito do nosso carinha aqui pegar a maçã é que ele vive na Quadrinholândia. Não tinha outro jeito dele chegar lá. And so I think another aspect of this is the ability to break panels and the fact that we care both about the individual drawings, but the composition is equally important. Então tem esse negócio dos painéis, dos quadros serem importantes, mas a composição também tem uma importância de você poder quebrar essa linearidade, quebrar a separação. So these will be panel breaking examples, starting with Winsor McCay, characters interacting with himself. Então aqui uns exemplos, de os quadros se partindo. More Winsor McCay, where the character's aware that has these borders. O anterior e esse do Winsor McCay, aqui um personagem que está ciente que os quadros têm os requadros. Young Avengers, where they're using the play of the panel as a way to depict other dimensions.
Jovens Vingadores, que eles estão usando aqui o requadro como uma forma de acessar outras dimensões. And Nina Paley, where the panels become sort of a psychological dimension for her. Nina Paley, que os quadros viram uma espécie de dimensão psicológica da personagem. So for me, I made up this exercise, and I'll go quickly through it, that to get people who don't make comics to really quickly think about how to think in comics. Então eu inventei um exercício rápido aqui para pessoas que não pensam em quadrinhos, para fazê-las pensarem em quadrinhos. And I've done it as a Twitter activity. I've done it a ton, and you can see it here. Eu fiz uma atividade no Twitter com isso, né? Vocês podem ver nesse site. But I'll just take you through a little bit of it. Like, here's this panel. We've maybe seen this comic before, but if we eliminate the content, you still know small, growing, and then collapsing. It's still there. Talvez vocês já conheçam esse quadrinho aqui, né? Vocês veem que se a gente eliminar os desenhos, vocês veem que são quadros que vão cada vez aumentando de tamanho, né? Até ele diminuir. And from the Dark Knight, we feel this sort of pulse, and this is much more fractured. No Cavaleiro das Trevas, a gente sente uma espécie de uma pulsação, aqui nesse exemplo, né? E no outro, e aqui é muito mais quebrado, muito mais espalhado. WE3 drawn by Frank Quitely. It's very much like video games. It's the panels themselves are frenetic. WE3 do Frank Quitely, né? É praticamente um videogame. A separação dos quadros é uma coisa muito frenética. So for me, this has become what the shape of the page itself has been as important as any of the other things I pay attention to. Então, para mim, o formato da página é tão importante quanto as outras coisas. And so there are no compositions that repeat in all of Unflattening Desaplanar. No Desaplanar, eu, por exemplo, não repito nenhuma composição. Except this page, which I did the composition first and figured out what went in it after, so that the repetition would be part of the point. Fora nessa página que eu fiz a composição primeiro e depois eu desenhei para eu mostrar a questão da repetição. So we sort of see this sort of mundane life of this person who goes to work and it repeats a lot. Então eu quero mostrar a vida mundana aqui dessa pessoa, a vida normal, e que essa vida se repete muito. But there's this disturbance. Mas acontece uma perturbação aqui. And this disturbance grows, and it's unclear if it's a very hungry caterpillar eating the panels or if it's his thoughts. E a perturbação aqui você não entende se é a lagarta comendo o quadrinho ou se são as ideias, se é o pensamento dele. Until the whole page falls apart. Até que toda a página se desmonta. So this page, this is a chapter on ruts, on routine. Sorry. Esse é um capítulo aqui sobre rotas, sobre rotinas. And I was contrasting the typical commute out and back with my wife's changing everyday commute in Manhattan. Eu estava comparando aqui a minha rota, que é praticamente sempre a mesma, e a da minha esposa, que acabava mudando quase todos os dias em Nova York. So if I'd worked in the sort of illustrational way that I said I abandoned early on, I could have had me standing here, and this hand would be my wife's commute, and this hand would be the other. Se eu trabalhasse naquele modo ilustrativo que eu abandonei bem cedo, eu colocaria eu de um lado, as minhas rotas de um lado e as rotas da minha esposa do outro. But instead, I wanted to see how can the page itself do the idea. So in the background is the repeated commute, and it does this thing. It's repeating, it's getting darker as it goes, it's the same path. Mas ao invés disso, eu queria ver como é que a organização da página podia contar isso. Então eu coloquei de fundo essa rota minha, que se repete sempre. And in the foreground, whatever that means in flat paper, Manhattan, her commute is all mapped onto it, but Manhattan drifts like a leaf, like a falling feather or leaf that I saw. E no primeiro plano, se você puder pensar primeiro plano numa página plana, eu coloquei as rotas da minha esposa e o mapa de Manhattan ele começa a passear pela página como uma folha caindo. I just really like that. And I think it relates and probably relates to other people. If you haven't heard it, Seth, Comics Equals Poetry by Plus Graphic Design. Essa é uma frase que eu gosto muito, de um cartunista canadense, o Seth, que diz que os quadrinhos é igual a poesia, mas design gráfico.
But I think that idea that poetry, its form matters. You can't just like put it out in a string and you lose its meaning. And comics are the same thing. You can't cut that Mathieu Louvre comic into a string. It no longer has any meaning. E é a ideia de que o poema você não pode cortar e colocar numa linha só. E os quadrinhos é a mesma coisa. Você não pode recortar e colocar numa linha só aqueles quadros do Mathieu, porque você perde aquele triângulo. So this is not an unflattening. This is a piece on entropy I did for the Boston Globe. Isso não é desaplanar, é de uma outra HQ que eu fiz para o Boston Globe. But very simply, I was talking about entropy, which is where things fall apart, very linear thing, but also trying to talk about these moments where things go against the flow, where things go backwards. And I wanted it to, the page itself is very linear, but then all of a sudden, as you're reading here, it starts to go backwards and asks you to read this way and this way, which you don't normally do. É uma HQ sobre a entropia, né, sobre como as coisas acabam se desfazendo. Né, e eu que comecei bastante linear, mas de repente a página começa a girar, então você tem que aprender um outro jeito de ler, indo e voltando ali dentro da espiral. So for me, I make very detailed drawings, so they take a while, but what really takes a while is figuring out how I want the reader to feel when they move through the page. Eu faço desenhos bem detalhados, isso toma bastante tempo, mas o que toma mais tempo mesmo é pensar como é que o leitor vai se guiar pela página. This is like about 40 pages of notebook before I finally I get it. Então eu levei uns 40 páginas aqui do meu caderninho para pensar como eu vou fazer isso até chegar numa ideia que eu gostei. So I think comics do this amazing thing at allowing us to represent the complexity of our thoughts. Então, os quadrinhos eles têm esse potencial para representar a complexidade do nosso pensamento. In the ways that we have tangents, that we have all these kind of directions that don't fit that neatly on lined paper. And Chris Ware is certainly a good example. Que nossos pensamentos eles fazem tangentes, eles tomam várias direções, não se encaixam nessa linearidade. O Chris Ware é um bom exemplo de como mostrar isso. But as I move to the ending here, I want to talk about how comics can help us generate our thinking too. Mas passando para o final, eu também quero falar de como os quadrinhos podem gerar pensamentos, como podem mudar nossa forma de pensar. So our eyes all the time are darting about, they're making relationships 3 times a second, they're like figuring things out. Então, nossos olhos estão sempre fazendo relações, estão sempre passando de um lugar para outro em 3 segundos per second. 3 times per second. 3 vezes por segundo, né, fazendo essas relações. So the minute you make a mark, or you see a cloud, whatever, this engine of relationships starts to see things into it that you may not have intended. Então você consegue, quando você vê essas marcações, quando você vê essas relações, você começa a juntar, a criar coisas que os olhos de uma vez só não veem. So while I worked alone, I had this tremendous collaborator in my drawings. Quando eu trabalhava sozinho, eu tinha um colaborador muito importante no meu desenho. And I think my drawings are way smarter than I am because I had this incredibly powerful visual system to talk to and with. E meus desenhos ficam interessantes porque eu tenho esse sistema visual bastante potente para me ajudar. And so people ask, do you come up with words first or pictures first? And I say yes. Quando as pessoas me perguntam se eu penso primeiro as palavras ou as imagens, eu digo sim. And it's very much that they're teaching me where to go. I set them out and then I watch. As imagens para elas vão me dizendo para onde é que eu tenho que ir. Eu sento e vejo onde elas me levam. So this is reproduced in the back of the book, the very first map of where I was going. Esse é o primeiríssimo mapa, né, de onde é que eu queria chegar. Isso está no livro, no final do livro. Which is fun to see for sort of the Easter eggs of what happened and what didn't happen. Tem algumas brincadeiras aqui, algumas descobertas, né, do que aconteceu no livro. But there's 2 important things about it. There's one that I think for people who don't draw, it looks like magic when it's done. Para quem não desenha, imagino que parece mágica. So you don't, because you assume that they just did it, but it's a mess. You make a mess, and you keep making a mess, and eventually it turns into something. É porque você faz uma bagunça aqui gigante e isso acaba virando alguma coisa. And the second thing is, this is not a picture this is not representing my thinking. This is my thinking. Without this kind of work, I couldn't do it. Without being able to use the tool. E a segunda coisa aqui é que eu
isso aqui não é como eu penso aqui, isso aqui é meu pensamento. Sem poder colocar no papel, eu não conseguiria fazer. I might skip a little. I'm going to skip a teeny bit. That's okay. Vou pular um pouquinho. Above, I talked about how image and text influence each other, but we're going to skip past that. Eu falava antes sobre como imagem e texto se influenciam, mas eu vou pular essa parte. Here, I just want to say how much comics can not only say things, but the things that go unsaid. So in Mazzucchelli, at Karassik's City of Glass. Eu quero falar aqui de como os quadrinhos dizem as coisas. How they say things? City of Glass? I don't know. Let's make it up. Sorry. I don't know. Doesn't matter. Doesn't matter. Enfim, um exemplo do Cidade de Vidro do Mazzucchelli. And similarly here, this goes unremarked with this. It's there, you notice it or you don't, but it's not talked about. Que passa despercebido, né? Ou você talvez perceba, mas não se fala que tem essa comparação aqui entre essas duas páginas, esses dois quadros. And similarly, we know this image shows up a few hundred times or something, but it's never talked about. Do mesmo modo, no Watchmen, essa imagem aparece várias vezes, mas nunca se fala dela. So for me, this symbol came very early in sort of thinking about the book. Então, esse símbolo aqui me apareceu bem no início, quando eu estava começando a fazer o livro. But I never talk about it. It's never mentioned. It starts to reappear. Sometimes the image forced me to make drawings, and sometimes it fit in. Então ele começou a aparecer, mas não se fala sobre ele. Eu comecei a colocar ele cada vez mais nas páginas. But talking about how much can go unsaid, I think is important. I don't know how to say it. E falar então do não dito, para mim, acaba virando uma coisa importante. So I did a piece for Nature on climate change for the Paris talks. Eu fiz uma HQ para Nature sobre o acordo na época do Acordo de Paris. So this is journalism. I worked with a journalist. É uma peça jornalística, né? Eu trabalhei com um jornalista nela. But I started, when they offered me the job, I said, I'm interested, but I will not do the thing where the journalist walks around and explains things. Eu aceitei o trabalho, mas na hora eu disse, mas não vou fazer aquilo de colocar o jornalista andando pela página explicando tudo. So I had to find this metaphor, and I started thinking about the Apollo project to the moon, and since it was in Paris, I thought about the Eiffel Tower. Então eu comecei a pensar em que metáforas usar, eu lembrei das missões Apollo, né, como era em Paris, lembrei da Torre Eiffel. Things that are huge that you take, like all of humanity to do. Então coisas que são imensas, né, que você precisa da humanidade inteira para fazer. And so I made this sketch and I sent it to him and I said, look, I'm going to have this framework and they're going to build it and it's going to be in the background of every page. Então eu fiz esse esboço para ele, tinha essa estrutura e eu falei, olha, isso vai estar no fundo de todas as páginas. And they didn't get it. E ele não entendeu. No. But it turned out, me not knowing this, I'm using the word framework, that the very first conference had that word in the title. E eu não sabia, eu estava usando essa palavra estrutura, né? Isso aparecia no título da convenção sobre mudança climática. So I figured I was onto something and I kept at it. And I won't labor on this except to say, in the background there's this thing that holds the book together. E eu comecei a usar isso, não vou me alongar muito, mas eu comecei a colocar isso no fundo, né, e mostrar essa estrutura que acaba juntando toda a HQ. And builds to something at the end. E acaba construindo uma coisa lá no final. So I'm going to give you two process examples. I didn't take into account that we said things twice in keeping you here this long. Eu vou fazer exemplos do meu processo aqui. Think we're good? Okay. You think we're good to keep? Yeah. Okay. So I'm going to give two specific examples. I will go back one. I think this phrase, this is about games, a voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles. Então tem essa frase aqui, que define os jogos como uma tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários. It really struck me because I think what I do, whether it's talking about metaphor or shape of the page, is build a lot of rules, a little boxes around myself, and then try to find my way free. E isso me marcou bastante, porque eu acho que os quadrinhos a gente começa a construir essas linhas, construir essas caixas e encontrar jeitos de andar por entre essas fronteiras.
So this page is about multimodality, and I'm going to tell you how it was generated. Essa página aqui é sobre multimodalidade. Eu quero contar como é que ela foi criada. My first attempt was with an omelet, something where there's a lot of different flavors, but they still keep separate. They work together and keep separate. A primeira tentativa foi trabalhar com omelete, com essa ideia de que é uma coisa que é feita com vários ingredientes, mas eles ficam, de certa forma, separados. I didn't like it. Eu não gostei dessa ideia. Then I tried a keyboard. Different things together, they make something. Eu tentei o teclado, né, que são várias coisas separadas que criam alguma coisa. And on the same page, I drew an orchestra pit, orchestra, yeah, whatever you call it. Daí eu fui com a ideia do fosso da orquestra. And I noticed the coincidence between how I'd drawn them, and that was exciting. E eu notei uma coincidência na forma como eu desenhei esse fosso. E eu fiquei empolgado com essa ideia. In fact, early typewriters, the spacebar where the conductor is, were shaped like that. Early keyboards? The early typewriters from 100. As primeiras máquinas de escrever, na verdade, inclusive eram com essa forma, igual a do fosso da orquestra. So I'm excited. Things are coming. And then I sketch because it's like all these things in your brain. How do you get it out? How do you get it out? It comes down into one channel. E eu comecei a gostar dessa ideia bastante e lembrar de como essas ideias formadas assim, elas acabam saindo num canal só. And so in a quick sketch, a very fast one, I drew it and it started to look a little bit like the keyboard I'd been drawing. Então, num esboço rápido, eu acabei vendo que acabou se parecendo muito com essa máquina de escrever que eu tinha desenhado. So now I'm really excited because pieces have fallen together and I'm making sketches and the sketches are teaching me where to go. E eu fiquei empolgado mesmo, né? Porque eu estou fazendo desenhos e esses desenhos estão me ensinando onde é que eu tenho que ir. So I've got it roughly laid out. I've got the guy, I've got the thing coming out here, and then I have this opening paragraph. Então eu coloquei aqui o cara, né? As coisas saindo da boca dele e um parágrafo de abertura em 3 quadros ali. But I've got a problem. Mas tem um problema. And I don't know if anyone can see the problem, but I may just tell you the problem. Não sei se vocês conseguem ver o problema, mas eu vou contar para vocês qual é. And the problem is this. If you read 1, 2, 3, and it might be a 4, I'm stuck. Exactly. I'm stuck. Então, se você ler, né, 1, 2, 3, até 4, você fica travado, você para ali. So that's the nature of comics. It's hard to ask you to go back up. You have to do something. E é difícil fazer o leitor voltar para cima depois de descer. Né? Você tem que inventar um jeito de ele voltar. And so I'm struggling, and I'm like, you can't use an arrow. That's cheating. E eu tô pensando como resolver, e não pode usar. Eu não vou usar flechinha, porque isso é trapaça. But I draw one anyway, because I'm like, I don't know what to do. Mas desenhei mesmo uma flechinha mesmo assim, porque eu não sei mais como resolver. But when I draw it, I start to notice that maybe that arrow looks a lot like my thumb. Mas aí, quando eu desenhei, aí eu vi, essa flechinha parece o meu dedão. And so now things have come together. I got a keyboard. Why didn't I think of the thumb in the first place? E as coisas estão se juntando, né? Se eu desenhei então uma máquina de escrever, por que eu não pensei nos meus dedos? So now the page is pretty much done, except for drawing. E agora a página está praticamente pronta, fora a parte de desenhar. Here. And so all these choices were generated by this play of sketch and words and figuring it out. Então todas as decisões vieram dessa coisa de ficar rabiscando, encontrando soluções de como resolver essa página. Tiny things like the word balloons that are also acting as clouds lined up over here with the thermometer that's going to turn into his head, and it's all going to keep you there. Então aqueles balões que podem ser de pensamento ou podem ser nuvens, eles se alinham depois com esse termômetro e vão seguindo essa linha. And small things like this, the only box that doesn't have an edge that says, nope, you're going to swoop back up there. Então coisinhas bem pequenas, tipo essa caixa de texto que não tem o ângulo reto, né? Ela faz uma curva que te leva lá para cima. So last example, and we'll wrap it up. O último exemplo, antes da gente terminar. So this is a chapter on imagination. I want to talk about the power of stories, and I worked with Scheherazade of the Knight's Tale. Então, o capítulo sobre imaginação, eu queria falar sobre o poder das histórias, e eu acabei trazendo Scheherazade, das 1001 Noites. And I had this idea of I was going to zoom
from picture to picture, each picture would show something from the one before. E eu tive essa ideia de fazer um zoom de cada imagem, e se avançar mais e mostrar algum trecho, algum pedaço da imagem anterior. But when I got to the middle, I wanted to talk about science. And science as a kind of, that we're not just talking about the fanciful, but things like science. And if I was writing, I would have put a period and been done. E no meio aqui eu queria escrever sobre ciência, né, e a questão da ciência e avançando, e eu queria chegar aqui, não queria colocar um ponto. But because I wanted to find a way to embody both my structure and the work, I had to find something in science that did this for me. E como eu queria falar sobre o trabalho, sobre essa junção da ciência, eu tinha que encontrar um jeito de mostrar isso aqui, alguma coisa que mostrasse isso para mim. And so I started searching when the Knight's Tales were written, about 1300 in the sort of Arab Golden Age, and looking for science examples. Então eu comecei a pesquisar sobre as 1001 Noites, quando é que ela foi escrita, e procurei exemplos da ciência daquela época. And I found work by the man of the name Al-Tusi, an astronomer whose work was later picked up by Copernicus, uncredited for his big revolution. Então eu encontrei o trabalho desse autor chamado Al-Tusi, que depois o Copérnico roubou, sobre a organização do Sistema Solar. And this was perfect, because I already had Copernicus in here, so pieces were all coming together. E foi perfeito, porque eu já tinha falado de Copérnico, então as coisas estavam se juntando. So I spent a few weeks working this out, working the frame out, doing the research to understand the astronomy well enough to boil it down to this. Então eu passei algumas semanas pesquisando, entendendo como é que funcionava essa parte de astronomia, né, e acabou chegando nesse resultado. And the point of this story is to say the drawings told me I had to do this. My outline, my notes, nothing said learn obscure Arab astronomy, but the drawing said that's where you need to go. O sentido do que eu estou contando aqui é que foram os desenhos, não foi o meu esboço, não foi o meu roteiro que me disse isso, foi eu desenhar que fez eu pesquisar sobre um astrônomo da época das 1001 Noites e chegar nessa explicação. So I'm going to close with a student work that I think sort of represents this. I did a class in Calgary called Comics as a Way of Thinking. Eu vou trabalhar com o trabalho de um aluno, um aluno que apresentou numa disciplina que se chama Quadrinhos como uma forma de pensar, que eu dou na Universidade de Calgary. And this was a very shy student, but was really playful in how she used the form. É uma aluna muito tímida, mas ela soube brincar muito bem aqui com o quadrinho. And her drawing skills, as I think you can see, they're not anybody off the street can more or less draw about as well as she can. E a habilidade dela no desenho, dá para dizer que qualquer pessoa aí consegue desenhar como ela faz. But how she used the drawing and the form to do her thinking is what's important. Mas como ela usou o desenho para mostrar o jeito de pensar, é isso que me importa. So she did all this play with the panel breaking stuff. She did all this play with it in her work. It covers her, she traps in it, all these things. Então ela usou a forma, os requadros aqui para ela se prender nos quadros, para tapar ela. And finally, do you want to try to translate it? Or you want me to just read it? I can read. Então ela faz a sua própria caixa com palavras, sons e imagens, e logo ela aprende que não existe necessidade de fronteiras, que as caixas restringem restringem desnecessariamente, já que ela pode ir onde quer que ela queira. This moved me more than pretty much anything I've ever had a student do, they do great works. Isso me comoveu praticamente mais do que qualquer outro trabalho que eu já vi de um aluno, e eles fazem trabalhos muito bons. And I think it speaks to my point. I think you can point to me and say, well, he can draw. E eu acho que tem uma relação com o meu trabalho, porque você pode me dizer para mim, você sabe desenhar. But the truth is we're visual creatures, and we understand the world in a very visual way, and I think anybody can be open to this. Mas a real é que nós somos criaturas visuais, nós entendemos o mundo através de imagens e temos capacidade de trabalhar com as imagens. And so, I think we'll end with that. To say that I think in bringing in, it's so exciting to be here with comics being discussed like this,
but to allow visual ways into our classrooms, allow visual ways into your own research, whether you end up making comics or not. E para terminar, eu acho interessante que trazer as imagens para o nosso trabalho, trazer para discutir quadrinhos, né, e colocar as imagens ali dentro, seja desde que você desenhe ou não. I think what's important is it changes how you think. Is that me or you? Oh, maybe I'm stepping on it. It changes how you think. It changes what you can see, and I think it changes how you can learn, and that's what matters. Eu acho que usar os desenhos muda como você enxerga, muda como você pensa e pode mudar como você aprende. Eu acho que é isso que interessa. Thank you. Muito obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Érico também.